Senhora Presidente do Tribunal Constitucional, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sra. Procuradora-Geral da República, Sra. Procuradora de Justiça. Cumprimento Vossas Excelências, muito respeitosa e afetuosamente, e nas vossas pessoas saúdo todos os magistrados judiciais, todos os magistrados do Ministério Público, todos quantos servem as instituições que representam a todos os níveis, agradecendo o que foi o seu contributo para a GREI ao longo do ano de 2022 que se avizinha do seu termo. E desejando a Vossas Excelências, vossas famílias e a todas e todos quantos representam e respectivas famílias o mesmo voto de uma festa natalícia familiar, feliz e um ano próximo bem melhor do que os 3 anos, um dos quais termina ou está a terminar, e os 2 anteriores não deixam grande memória. Por causa da pandemia, por causa da crise que ela suscitou, por causa da guerra que dura e da crise que ainda motiva. Recordou o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional que se avizinham os 40 anos da instituição desse Tribunal. Que o mesmo é recordar que nos avizinhamos de 50 anos de 25 de Abril, primórdio do avanço para a democracia. E depois, na Constituição, da consagração de um Estado Social de Direito Democrático. Honro-me de ter sido constituinte, de ter votado a Constituição da República Portuguesa e ter testemunhado, antes mesmo de ter ensinado essa matéria, ter testemunhado o que significava de transformação, de ruptura na ordem constitucional, de avanço, de progresso na sociedade portuguesa. Todas Vossas Excelências, de prismas diferentes, sublinharam isso mesmo. A Constituição aponta para um Estado de Direito. E um Estado de Direito supõe, antes do mais, o respeito dos direitos fundamentais dos cidadãos. Os clássicos direitos pessoais, de participação política, liberdades cívicas, mas também os direitos económicos, sociais e culturais. O nosso Estado de Direito é um Estado social de direito, não é um Estado liberal de direito e, portanto, vai mais além do liberalismo do século XIX ou do começo do século XX. É essa a linha orientadora da Constituição. Em primeiro lugar, naturalmente, apontando para o papel fundamental do Poder Judicial. E esta cerimónia, como, aliás, a de ontem e a de hoje que antecederam, são mais do que mero protocolo de Estado. São mais do que mero rito. Significam que nós acreditamos na democracia. Acreditamos nos valores da nossa democracia. E aqui vimos, cada qual, da ótica do desempenho da sua função, reafirmá-los. Reafirmou ontem o Governo, reafirmou hoje a Assembleia da República, reafirma agora um poder judicial que todos controla, incluindo o Presidente da República. Isto significa que estamos aqui a fazer uma afirmação de fé na democracia. Dir-me-ão, é uma evidência, não é uma evidência nestes tempos que estamos a viver. Porque a guerra é o contrário da democracia. Porque a guerra é o contrário da paz.
E só há democracia estável em paz. A guerra é, por natureza, o contrário do respeito dos direitos fundamentais das pessoas. Hoje se diz mais os direitos humanos, porque a guerra não permite a afirmação não só dos direitos pessoais, como de participação política, como económicos, sociais e culturais. Limita-os drasticamente, sacrifica-os. Mas não é só a guerra, é a pandemia também, tantas vezes. E são as crises emergentes dessas situações. E temos vivido essas crises. E sabemos como elas colocam sérios desafios à democracia. E por isso nos preocupamos quando vemos sinais de aumento de autocracias, de ditaduras, de regimes autoritários e diminuição do número e da qualidade das democracias. Um pouco por todo o mundo. Isso preocupa-nos. Porque a nossa Constituição é uma Constituição aberta ao mundo que fala português, ao mundo que é o nosso mundo europeu, mas também ibero-americano, ao mundo que é a nossa diáspora espalhada por todos os mundos. E isso nos preocupa hoje. Mas, por outro lado, é uma afirmação de fé democrática, desde logo, no papel do Poder Judicial. Uma das questões dos períodos de crise, como aqueles que temos atravessado quase sem parar, porque saímos do fim da crise orçamental, quase para a crise pandémica, e depois diretamente para a guerra, é que uma das sacrificadas é a justiça. De tal maneira, a preocupação da sobrevivência económica e social e os sacrifícios do dia-a-dia pesam na vida das pessoas, que há domínios fundamentais da vida coletiva que passam para segundo plano. A educação passa para segundo plano, a saúde não, porque a pandemia e a guerra a atravessam, mas a justiça, como domínios da segurança dos cidadãos, passam para segundo plano. Ou domínios de participação cívica. São esquecidos. Não podemos, por causa das crises que temos atravessado, esquecer a justiça. É uma tentação de quase normalização do que existe. Tal a urgência de outros problemas. Mas não há economia que se afirme sem justiça. Não há respeito da justiça social sem justiça. Não há presença da educação e da cultura sem justiça. Não há participação cívica efetiva sem justiça. E por isso a justiça não pode ser esquecida. Dela, certamente, alguns de nós falarão na próxima abertura do ano judicial. Mas agora que nos aproximamos do início do ano civil, é importante que os portugueses tenham a noção de como a justiça é fundamental nas suas vidas. E isso conduz a questões que Vossa Excelência aqui levantaram. Não há justiça se continuarmos a ter manchas de pobreza como aquelas que mantemos. Ou desigualdades pessoais, profissionais, ou territoriais, ou regionais, como aquelas que ainda mantemos. Não há justiça se tivermos limites no acesso dos cidadãos à justiça. E os limites não são apenas do direito ou jurídicos, são de condições económicas, sociais e culturais. Quem é mais pobre tem menos condições para aceder à justiça do que quem é mais rico. E numa sociedade que se quer, consagrando um Estado social de direito, essas desigualdades devem ser ultrapassadas, não pioradas de cada vez que há uma crise.
aumentando a mancha de pobreza e a mancha de risco de pobreza. E esse é um problema que nos preocupa a todos nós. Porque depois tem consequências no próprio funcionamento da justiça. Limitando o direito de acesso à justiça, criando outras desigualdades para além das que existem, tornando mais difícil esse acesso aos novos e novíssimos excluídos, a somar aos antigos excluídos. Nós estamos muitas vezes a deixar criar a sensação de que há várias justiças e não uma mesma justiça, que depende dos destinatários e dos protagonistas. Não é o caso, não pode ser o caso, não deve ser o caso. Ou assacar ao Poder Judicial a responsabilidade por dificuldades de funcionamento e de compreensão da sua atuação própria devido ao contexto social envolvente. Falou o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de todas estas questões. Como falou a Sra. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo do acesso dos administrados à Justiça. Aí é, do ponto de vista muito específico, da relação entre cada pessoa, cada cidadão e os poderes públicos. No controle dos poderes públicos. Como é no domínio financeiro, matéria de que falou o Sr. Presidente do Tribunal de Contas. A disciplina financeira dos poderes públicos não é importante só para termos a certeza de que o Estado é verdadeiramente transparente, é íntegro, é honesto. Não, é muito mais do que isso. Para termos a certeza de que serve o bem comum, serve a coletividade, o melhor que é possível. A Sra. Procuradora-Geral da República falou em nome de uma magistratura, que é mais do que uma magistratura, é uma missão também nacional, como é aquela corporizada aqui pelos tribunais como um todo e pelos magistrados judiciais. E reafirmou, naturalmente, aquela autonomia que a Constituição consagra e também a compreensão do papel dessa magistratura e da sua função. Muitas vezes não presente naquilo que é o entendimento de alguns setores da sociedade portuguesa. E a Sra. Provedora de Justiça falou nesse instrumento, que é um direito dos cidadãos, de terem uma instituição que chama a atenção dos poderes públicos, que transmita junto dos poderes públicos aquilo que significa, em tantos domínios, a sua vida, os seus problemas, deles, cidadãos, e a garantia da gestão da coisa pública, da melhor gestão da coisa pública. Há aqui uma confluência que é fundamental. Todos têm presente que nos aproximamos dos 50 anos do 25 de Abril. E há duas maneiras de olhar para esses 50 anos. Uma é com saudade e nostalgia, outra é com compromisso de futuro. Eu sou insuspeito porque já tenho boa idade para ter saudade e nostalgia, mas mantenho, sobretudo, uma visão de compromisso de futuro. Pessoal, mas sobretudo institucional. É muito importante, e amanhã teremos mais uma evocação daqueles que tiveram um papel decisivo no 25 de Abril, tem ocorrido ao longo dos últimos anos e culminará em 2024, condecorando esses capitães de Abril. Mas o que importa verdadeiramente, além do momento de transformação na sociedade portuguesa, sem o qual todos os outros momentos não teriam ocorrido como ocorreram e no momento em que ocorreram,
é assumirmos a consciência de que passaram 50 anos. 50 anos é tempo de iniciar um novo ciclo. Tivemos o ciclo primeiro da afirmação, que foi o 25 de Abril, seguido da Revolução, seguido da criação das instituições democráticas, seguido da sedimentação, solidificação dessas instituições, que demorou 8 anos, seguido de escolhas importantíssimas como a escolha da integração europeia e da formação da comunidade de países de língua oficial portuguesa, que demorou mais de uma década. Tudo somado, menos, mas depois na sua consolidação um pouco mais. Depois, as transformações decorrentes da nova Constituição, da integração da Europa e no mundo que fala português. Chegámos, entretanto, ao fim do século e entramos no novo século. E como o mundo, a Europa não paravam, fomos-nos ajustando a essas novas realidades. Estamos a chegar a um momento difícil, porque não podemos abstrair de haver guerra, não podemos abstrair de haver crise económica e financeira, não podemos ignorar que há pessoas que vivem pior, não podemos minimizar o que significa a inflação na vida das pessoas, quer dizer, o corte nos seus salários efetivos, nos seus rendimentos. Mas, verdadeiramente, este novo ciclo tem que ser um ciclo de futuro, ambicioso, como se estivéssemos a arrancar de novo. É assim que deve ser visto o período, vai daqui até 24 e depois de 24. Temos de arrancar de novo. Os mais velhinhos, como eu, fazendo das fraquezas força e da idade experiência, e olhando para o futuro e construindo o futuro. Os mais jovens, como eles, aliás, o afirmam, querendo um futuro muito melhor. Isso é uma grande exigência. Também é uma grande exigência no domínio da justiça. Mas é uma grande exigência para todos nós. Temos a noção como é difícil fazer isso em período de crise. Não há muitos meios ao cansaço próprio das crises, mas temos de o fazer. Porque se não o fizermos, começarão a confundir o que haja de fragilidades na nossa democracia com a própria democracia. E isso seria muitíssimo errado. Só quem nunca viveu em ditadura é que não percebe a diferença entre ditadura e democracia. Em ditadura, nunca os representantes do Poder Judicial estariam aqui em pé de igualdade, a dizer o que pensam. Primeiro, porque eram escolhidos pelo governo e não eram independentes do governo. Eram escolhidos pelo regime, não eram independentes do regime. Depois, porque os cidadãos não tinham os direitos e as garantias que, apesar de tudo, de todas as deficiências, de todos os problemas, de todas as insuficiências, têm. É pouco, é muito pouco. Queremos mais. Mas não podemos deixar confundir o que está a funcionar mal na democracia com a democracia. Uma democracia mesmo frágil é sempre melhor do que uma considerada ditadura perfeita. Não há ditaduras perfeitas, porque nenhuma ditadura respeita a dignidade das pessoas. E é esse o ponto de partida para o novo ciclo. Tem de ser. Com o atual Presidente, com futuros Presidentes, com a atual composição da Assembleia, com futuras composições, com o atual Governo, com futuros Governos, porque as instituições permanecem devendo melhorar e renovar-se. E as pessoas passam. Nós estamos aqui todos ao serviço
de uma coisa que nos ultrapassa e que se chama Constituição, que se chama democracia e que se chama Portugal. Este é o simbolismo tão simples deste encontro. Termino por onde comecei. Um bom Natal e um muito, muito melhor ano novo. Se não for muito, muito melhor, que seja pelo menos melhor ano novo do que estes dois, de que não guardamos boas memórias.